Neste episódio de Mentes Assassinas, uma serial killer de aparência bondosa ganhou a simpatia do público ao ficar no banco dos réus há quase 70 anos, algo incomum para esse tipo de criminoso. Ninguém podia acreditar que a sempre sorridente Sra. Dawes era capaz de assassinar silenciosamente pelo menos 11 pessoas, incluindo 2 de seus próprios filhos e netos. Mas foi exatamente isso que ela fez na busca da felicidade eterna que almejava. Com o tempo, ela ganhou apelidos como Vovó Gargalhante, Viúva Negra e Assassina dos Corações Solitários. Aqui contamos a história da mais improvável assassina em série feminina da América, Nanny Dawes. Bem-vindo a Mentes Assassinas. Obrigado. Em 1905, Louisa Holder, conhecida como Lou, encontrou-se grávida, sendo uma jovem solteira no início dos anos 90. A gravidez foi uma vergonha máxima para a família. Mesmo tentando esconder, ela teve que enfrentar a ira do pai furioso, que tentou agredi-la antes de ser contido pela esposa. No entanto, o pior da família estava por vir, e Lou foi expulsa de casa e abandonada por toda a sua família até que ela lhes dissesse o nome do pai. Mas Lou se mostrou resoluta e se recusou a revelar o nome do pai, talvez porque ela não quisesse arruinar a vida dele também, ou simplesmente porque ela não sabia quem era o pai. Seja qual fosse o motivo, Lou enfrentou tudo isso sozinha. E sem apoio financeiro, e sem apoio familiar, ela se virou morando em um quarto alugado em Blue Mountain, Alabama. Em 4 de novembro de 1905, Lou deu à luz a uma filha que ela chamou de Nancy. Por ter tido um filho fora do casamento, Lou era considerada uma mulher arruinada pela comunidade local, com poucas chances de se casar com um homem respeitável. Porém, uma semana após o nascimento de Nancy, Lou recebeu um pedido de casamento inesperado de James Hazel, um fazendeiro local em crise. O casamento causou burburinho e muitos acreditavam que James era o pai de Nancy, embora isso nunca tenha sido comprovado. O casal se estabeleceu na vida de casados na fazenda, e o escândalo foi logo esquecido. Mas Lou passou de um pesadelo para outro, percebendo logo que seu novo marido era um tirano que lhe dava ordens e a espancava quando perdia a paciência. Havia inúmeras tarefas na fazenda, sobrando pouco tempo para dedicar-se à bebê Nancy ou Nanny. Assim que a criança começou a andar, ela também foi encarregada de tarefas para ajudar o agricultor em dificuldades a se manter. Não demorou muito para Nanny receber os mesmos castigos severos que sua mãe recebia de James, se ela não fizesse o que ele mandava. James tinha uma vida centrada na fazenda, calculando tudo minuciosamente. Ele até planejava o nascimento dos próximos 4 filhos, com base nas tarefas necessárias e no período de indisponibilidade da esposa. Desde muito jovem, Nanny desprezava seu pai pela maneira como ele tratava ela e sua mãe, e passou a maior parte de sua infância cuidando de seu irmão e irmãs e trabalhando nos campos. Não havia tempo para escola ou amigos. Nas raras ocasiões em que assistia às aulas, tinha que caminhar 8 quilômetros. Estava tão atrasada academicamente que era uma experiência miserável, sendo alvo de zombaria por ser pobre e retraída. No entanto, Nanny eventualmente aprendeu a ler e escrever, e perder-se em um livro se tornou sua fuga da realidade de uma vida miserável. Sua mãe incentivava a leitura, frequentemente economizando para comprar os romances românticos que a filha adorava. Aos 7 anos, Nanny sofreu um acidente.
Ela estava viajando de trem com sua família para visitar parentes quando uma árvore caiu nos trilhos. Quando o motorista freou bruscamente, Nani foi lançada do assento, sofrendo uma lesão na cabeça que causou danos cerebrais permanentes. A lesão causou-lhe dores de cabeça, depressão e raiva incontrolável que a atormentaram pela vida toda. Na época, seu pai se recusou a deixá-la ver um médico, dizendo que não podia dispensá-la de suas tarefas. Então, a lesão não foi tratada. Com o temperamento sombrio da Nani, ela se tornou uma intimidadora, frequentemente agredindo seus irmãos mais novos. Ela perdeu o pouco respeito que tinha pelo pai, achando que ele não se importava com sua vida ou morte. Ele sempre a tratava pior que os outros filhos, talvez inconscientemente duvidando da paternidade. Nani vivia agora apenas por seus romances românticos, obcecada com a ideia de encontrar seu príncipe encantado. E o romance se tornou seu sonho, e sua única ambição era encontrar um amante que a tirasse de sua existência miserável. Encontrar o amor seria difícil na zona rural do Alabama, pois James proibia suas filhas de parecerem atraentes e as impedia de frequentar encontros sociais. Certa vez, quando viu a Nani tentando se arrumar, ele a agrediu com uma bengala, afirmando que todos os homens eram animais lascivos. Ironicamente, os homens lascivos de quem ele falava estavam em sua própria família, e alguns deles molestavam Nani regularmente durante as visitas, embora seu pai sempre a culpasse pelos incidentes. Aos 15 anos, com a fazenda em dificuldades financeiras, Nani foi autorizada a sair e encontrar trabalho para ajudar nas finanças, e começou um emprego na fábrica de linhas de linho em Blue Mountain. O emprego deu a Nani a liberdade de se vestir como seus pares e fazer amigos pela primeira vez. Apesar de ainda não poder usar maquiagem, ela começava a ter uma vida mais típica para sua idade e adorava isso. Como uma bela, jovem adolescente, ela também começou a receber atenção de jovens homens e, apesar da reputação de sua mãe, que a tornava uma candidata não ideal para casamento, ela ainda era muito adulada. Um garoto em particular parecia estar apaixonado. Charlie Braggs, de 17 anos, e Nani, de 16, se casaram 4 meses após se conhecerem. Não era o grande romance que ela tinha lido nos livros. Na verdade, ela mal conhecia o novo marido e o casamento foi arranjado pelo pai, que agora estava feliz em se livrar da filha rebelde. Apesar do casamento não ser o que sonhava, Nani estava determinada a ser uma boa esposa e feliz por escapar do controle do pai. No entanto, essa satisfação inicial se transformou em horror quando ela percebeu que Charlie e ela mesma estariam compartilhando sua casa com sua mãe dominadora, e estava claro desde o início que para Charlie a mãe dele vinha em primeiro lugar, não Nani. A mãe Braggs criticava tudo o que Nani fazia, e seu marido geralmente ficava do lado da mãe em vez da nova esposa. Ela até proibiu Nani de ler seus amados romances românticos, comparando o conteúdo a trair seu filho. Nani estava tão infeliz que começou a fumar em cadeia e a beber, tudo sob o olhar atento e crítico de sua sogra. A única salvação de Nani agora era ter filhos, e foi isso que ela fez. No espaço de 4 anos, Nani deu à luz a 4 filhas, uma por ano, entre 1923 e 1927. Porém, Nani logo passou a detestar seu novo marido e sua vida, buscando consolo nos braços de outros homens. Rumores começaram a circular entre os locais sobre as travessuras imorais de Nani e começaram a chegar à sua família, mas nem Charlie nem sua mãe abordaram isso. Em vez disso, Charlie começou a ter seus próprios casos e era óbvio que o casamento estava condenado. Apesar de sua vida planejada, Nani ainda sonhava com um grande romance que um dia a libertaria dessa miséria. Sua única graça salvadora era seu amor intenso por seus filhos, em particular sua primogênita Malvina. Mas à medida que o tempo passava, ela começou a ressentir-se dos outros 3 filhos e suas demandas, e em sua mente ela tinha muitos filhos para cuidar.
Nanny começou a rememorar o quão maravilhoso era quando teve sua primeira e favorita filha, Malvina, e a profunda conexão que tinha com ela. Em sua mente distorcida, Nanny sentia que seria melhor ter uma única criança feliz e próspera que fosse amada e cuidada ao máximo, ao invés de ter 4 filhos infelizes. O casamento dos Braggs agora era tão desfeito. Charlie frequentemente passava dias longe de casa com outras mulheres. Um dia, após retornar de uma aventura, Charlie foi recebido por uma multidão reunida do lado de fora da casa, que compartilhava com Nanny e sua mãe. Ele não fazia ideia do porquê, mas para seu horror, quando entrou em casa e encontrou sua família aos prantos, foi informado que suas 2 filhas do meio haviam morrido de intoxicação alimentar. Nos dias seguintes, Nanny parecia deleitar-se com a atenção e a simpatia que recebia tanto da família quanto da comunidade unida. Ela foi elogiada por sua estoicidade e dignidade diante da tragédia que todos enfrentavam. Nanny insistiu em um funeral rápido para colocar seus bebês para descansar e lamentar por eles. Como os médicos estiveram presentes quando as meninas morreram e diagnosticaram intoxicação alimentar, não foi necessária autópsia e os corpos foram liberados para o sepultamento. Não houve questionamentos sobre como foram envenenadas, apenas que ingeriram grãos contaminados na aveia na manhã em que morreram. Não havia suspeitas sobre o envolvimento de Nanny na morte de suas filhas. Após as trágicas mortes das meninas, Charlie suportou a raiva da comunidade. Onde ele estava quando sua família mais precisava dele? Charlie passou de um homem popular e bem-quisto para o pária da comunidade. Até sua preciosa mãe se aliou a Nanny e todos derramaram simpatia sobre ela, e seu status disparou dentro da pequena comunidade de Bluetown, Alabama. Todos amavam a Nanny Brooks. Charlie suspeitava que sua esposa estava envolvida na morte das meninas, e em uma jogada chocante que o deixou ainda mais desprezado. Uma noite, após enterrar suas 2 filhas, Charlie arrumou as malas, pegou Malvina, sua filha mais velha, da cama e fugiu de casa. Ele teria levado Florine, a bebê também, mas ela estava firmemente aninhada nos braços da babá. A simpatia pela babá duplicou após o desaparecimento de sua filha mais velha com seu marido descontrolado. Apesar da perda de Malvina ter sido mais dolorosa do que a de suas outras 2 filhas, a babá, em vez de se sentir quebrada, deleitava-se com a atenção recebida novamente. E mesmo que ela ainda tivesse um filho para cuidar, não era o que ela queria. O ano de 1927 foi difícil para a babá, não pela perda de suas 3 filhas, mas por não ter dinheiro suficiente para levar a vida que pensava merecer após se libertar delas. Então ela retornou ao trabalho na fábrica de algodão para ajudar a sustentar Florine e a mãe de Charlie, sempre presente, mas envelhecendo. Mas a velha mãe Braggs não estava há muito tempo neste mundo. A saúde dela fora prejudicada pelas ações do amado filho, e agora dependia completamente de Nanny para ser alimentada e cuidada. No verão de 1927, ela faleceu. Presumiu-se que a senhora morreu de causas naturais, sem questionamentos. Contudo, uma autópsia teria revelado que a mãe Braggs foi envenenada pelas ameixas em calda com arsênico que Nanny cuidadosamente preparou para ela na noite anterior à sua morte. Nanny agora tinha a casa inteira para si, cuidando de somente uma criança. A vida era mais como Nanny sonhava. Contudo, sem a renda do marido, ela enfrentou dificuldades financeiras e a casa começou a se deteriorar. No verão de 1928, Charlie e Malvina reapareceram. Eles estavam com uma mulher e uma criança pequena. Charlie encontrou uma substituta para Nanny, tal Nanny, e voltou para reivindicar sua casa. Nanny admitiu a derrota, pegou seus pertences, Malvina e Florine, e deixou a casa para Charlie e sua nova companheira. Neste ponto, Charlie tinha pouca dúvida de que se fosse apenas ele e Nanny, ela o teria matado.
Nani teve que voltar à fazenda onde cresceu, e as exigências de seu pai recomeçaram. Seu casamento de 8 anos com Charlie acabou em divórcio devido à infidelidade dele. Nani buscou emprego distante da fazenda da família, confiando os filhos aos cuidados da avó. Ela encontrou emprego em uma fábrica de algodão em Anniston e saiu novamente em busca do verdadeiro amor. Não faltaram admiradores, mas nenhum correspondia ao que procurava. Então, logo recorreu às colunas de corações solitários nos jornais locais. Depois de se corresponder com vários homens, Nani se apaixonou por Frank Harrelson, um operário de fábrica de 22 anos. Em 2 meses, eles se casaram com a maioria da cidade presente na igreja para desejar felicidades à mulher que tinha sofrido tantas perdas. Depois do casamento, Nani, Frank, Malvina e Florin mudaram-se para Cedartown, Georgia, onde Frank conseguiu emprego na fábrica de têxteis Goodyear. No início, Nani acreditava ter se casado com o homem ideal. Eles compartilhavam noites românticas na cabana de madeira onde moravam, e Nani não se preocupava mais com dinheiro. Porém, ela logo notou que Frank tinha um problema com álcool, passando a maioria das noites bebendo com os amigos. Quando ele bebia, muitas vezes se tornava violento e várias vezes acabou preso por brigas. Assim como antes, Nani se cercou dos romances românticos que amava, ainda sonhando com a vida perfeita que eles traíam. A filha mais velha de Nani, Malvin, cresceu para ser tão bonita quanto a mãe e logo tinha os rapazes locais a cortejá-la, tudo sob o olhar atento de Nani. Um jovem em particular, chamado Mosey Haynes, encontrou sua aprovação e teve permissão para namorar Malvina. Mosey, de 18 anos, tinha casa própria, emprego estável e era um cavalheiro com Malvina e Nani. O casal se casou em 1942 e em menos de um ano, Malvina anunciou sua gravidez. Nani fingiu estar feliz por sua filha, mas na realidade sentia que a vida de sua filha acabaria assim que ela tivesse filhos, impedindo-a de levar uma vida plena e feliz, temendo que ela ficaria presa pelo resto da vida, como ela tinha ficado com um homem frio e cuidadoso. Nani não queria que sua filha favorita vivesse a mesma vida que ela. O menino nasceu em 1943 e se tornou a menina dos olhos de Malvina e Mosey, que adoravam o filho chamado Robert. Nani também desempenhava o papel de avó carinhosa e ajudava a filha sempre que podia, e mãe e filha se reconectaram, similar a quando Malvina era mais jovem. Florine mudou-se para a casa da irmã para ajudar com o bebê e fugir de morar com Nani e Frank. Florine nunca foi uma das preferidas de Nani e sempre foi tratada como um pensamento posterior e um incômodo. Florine era indiferente e fria com sua mãe. Porém, em 1944, o maior temor de Nani se concretizou quando Malvina anunciou que estava grávida outra vez. Ela sentia que este segundo bebê, tão logo após o primeiro, destruiria a vida da filha, como seus próprios filhos fizeram com a dela. Para Nani, o novo bebê arruinaria tudo. Diferentemente de sua primeira gestação, a segunda gravidez de Malvina foi complicada, com um parto doloroso e traumático. Ela buscou conforto com sua mãe e Nani prontamente atendeu, segurando sua mão e enxugando sua testa. Após muitas horas, uma saudável menina nasceu, mas Malvina estava tão exausta que não tinha força para segurar seu bebê. Então, Nani assumiu. Minutos após, o bebê faleceu. Um exame não determinou a causa exata da morte, presumindo-se que o parto prolongado privou o bebê de oxigênio. Malvina voltou para casa desconsolada com a irmã e o marido e compartilhou um pesadelo que teve no hospital, sob influência do éter. Ela relatou à irmã que viu sua mãe tirar um alfinete do chapéu e espetá-lo na moleira do seu bebê recém-nascido. Florine logo percebeu que, após consolar a irmã no hospital depois da morte do bebê, se recordou de ver a mãe girando um alfinete de chapéu entre os dedos. A irmã, horrorizada, descartou a ideia de que sua mãe talvez fosse responsável pela morte do bebê.
Certamente uma mãe não mataria sua própria neta. Contudo, o pensamento atormentava Malvina. Aí de juntar, junto com o luto pela perda do bebê, ela caiu em desespero, frequentemente deixando Robert com a babá quando não aguentava mais. Mosey também estava devastado e o casal começou a se afastar. Malvina buscou consolo nos braços de um soldado. Nanny, furiosa, via Malvina repetindo seus próprios erros. Após uma briga intensa, Malvina saiu para mais uma noite de bebedeira, deixando o pequeno Robert, de 2 anos, novamente com a Nanny. Toda a raiva acumulada de Nanny sobre sua própria vida e agora a de sua filha chegou a um ponto crítico e alguém teria que pagar por isso. Esse era o doce e inocente Robert. Nanny passou o dia inteiro cozinhando seus biscoitos favoritos, como toda avó amorosa. Entretanto, esses biscoitos continham veneno de rato, e ao alimentar o garotinho animado com os doces, a Nanny sabia que logo a criança estaria morta. Nanny foi dormir, ciente de que, ao acordar, o pequeno Robert teria desaparecido. Naquela manhã, Nanny encenou uma busca frenética para acordar seu neto e chamou um médico que o declarou morto por asfixia por causas naturais, algo que hoje é conhecido como morte súbita infantil. O estado em que Nanny se encontrava não deu ao médico motivo algum para suspeitar de alguma coisa. Afinal, ela era conhecida como uma mulher adorável, que já havia suportado o sofrimento mais terrível na vida, e pela segunda vez, Nanny estava cercada pela simpatia de amigos, família e a comunidade local. Malvina estava fora de si com a dor e a culpa, e uma suspeita incômoda de que sua mãe tinha algo a ver com a morte de seu filho, não que alguém acreditasse nela. No funeral do menino, Nanny fez um show de luto, digno de um Oscar, atirando-se histericamente na lama enquanto o caixão era baixado, tendo que ser ajudada por seu marido e família. Nanny não foi à bebedeira pós-funeral. Em vez disso, ela foi para casa chorar. No entanto, o marido dela compareceu com suas filhas adotivas. E juntos eles discutiram suas suspeitas sobre o envolvimento da Nanny nas mortes dos 2 bebês de Malvina e, para seu horror, Frank se levantou e disse: "Acho que eu sou o próximo." Sua previsão estava correta. Apenas semanas após enterrar seu neto, Nanny estava enterrando seu marido, Frank. Frank saiu para beber em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial. No fim da noite, Nanny buscou seu marido embriagado, e ao chegarem em casa, ele a estuprou brutalmente. Isso foi a gota d'água para Nanny, que aguentou 16 anos de casamento com um marido cruel. Ele tinha que ir embora. No dia seguinte, enquanto Frank cambaleava para o trabalho, Nanny cuidava de seu amado jardim. Enquanto ela cavava ao redor das bordas, ela encontrou uma das garrafas de aguardente do seu marido cheia de licor. Ele escondeu suas garrafas para evitar que Nanny as descartasse, sabendo que ele voltaria para buscá-las. Nanny aproveitou sua chance. Ela pegou a garrafa do chão, derramou um pouco do conteúdo, colocou veneno de rato no lugar e enterrou a garrafa novamente. Naquela noite, Nanny foi dormir, ciente de que seu marido cambalearia para casa, recuperaria a garrafa escondida e beberia seu conteúdo. Conforme o esperado, quando Nanny acordou pela manhã, encontrou o corpo sem vida de seu marido no jardim. Quando o médico chegou, estava mais preocupado com a cachaça contaminada do que com o jogo sujo, pois era conhecido por se entregar a si mesmo. Como Nanny havia lavado a garrafa, não restou nenhuma gota para exame, e presumiu-se que Frank bebeu até morrer. Não foi realizada a autópsia, e seu funeral, amplamente frequentado, ocorreu sem incidentes, com Nanny novamente desempenhando perfeitamente o papel de viúva em luto. Florine e Melvin foram ao funeral do pai adotivo, sendo a última vez que Nanny veria as filhas. Ela se convenceu de que era a responsável por todas as mortes na família. Após a morte de Frank, Nanny herdou inesperadamente uma quantia considerável de dinheiro do seu seguro de vida e prontamente investiu em um lote de 10 acres na periferia de Jacksonville, onde construiu uma casa de campo cheia dos livros que amava ler.
Nanny alugou a terra e, pela primeira vez em sua vida, estava financeiramente segura e só tinha a si mesma para cuidar. Distante de boa parte de sua família, Nanny se sentia solitária. Então, retomou a busca por amor através das colunas de corações solitários dos jornais. Com sua nova riqueza, ela estava procurando um upgrade em relação aos seus 2 ex-maridos. Ela avaliou atentamente os homens que a contataram por carta e passou muito tempo viajando pelos Estados Unidos, encontrando possíveis pretendentes. Para seu próximo marido, ela escolheu Arlie Lanning. Ele não era um homem local. Na verdade, morava a 2 estados de distância, em Lexington, Carolina do Norte. Arlie era um veterano de guerra, que serviu na Marinha e tinha um emprego estável liderando uma equipe de trabalhadores. Ele ficou encantado com a beleza e a aparência imaculada de Nanny, e após o primeiro encontro, decidiram se casar. Nanny arrumou sua vida no Alabama e se mudou para Gastoa por a casa confortável de seu novo marido em Lexington, e inicialmente o casal parecia estar vivendo a vida perfeita juntos. Contudo, Nanny passou a suspeitar que seu marido a atraía com outras mulheres, e apesar de não ser um alcoólatra como seus 2 ex-maridos, ele bebia vinho e cerveja em excesso. Mas ele estava perdidamente apaixonado por Nanny e tentou ocultar suas discrepâncias mentindo para ela. As coisas chegaram a um ponto crítico quando ele chegou em casa tarde uma noite após passar um tempo com outra mulher, e Nanny o deixou por um breve período. Isso bastou para Ali mudar seus hábitos. Ele se esforçou para se afastar de mulheres e parar de beber. Mas ele estava viciado e logo recaiu novamente. O ciclo de desculpas e perdão durou anos. Sempre que Nanny se afastava de Ali e retornava para sua casa em Jacksonville, buscava consolo nos braços de diversos outros homens. Ela conheceu pelas colunas de corações solitários, sem perceberem que era casada. Mas Nanny não estava feliz. Ela se sentia isolada e insatisfeita no casamento, com pouco contato da família no Alabama. Ela entrou em uma profunda depressão, deixando de se importar com sua aparência e de retratar a esposa perfeita. Tanto que ela até pediu desculpas ao marido, em vez de ser ao contrário. Contudo, certo dia, algo despertou nela e ela voltou a ser a esposa afetuosa e glamurosa de quando se casaram. Ela satisfez todos os caprichos do marido e até passou o mês inteiro assando seus doces favoritos. Numa noite, ela assou para Ali sua torta de ameixa doce favorita. Enquanto ele saboreava a sobremesa, deve ter notado o estranho gosto amargo no final, mas provavelmente estava com muito medo de contar à esposa depois de todo o esforço dela. Na manhã seguinte, Ali morreu. Nanny fez várias chamadas frenéticas ao médico e, quando ele chegou, declarou que Ali morreu de um ataque cardíaco. Mais uma vez, não suspeitaram de sua morte. Ali era um homem popular em Lexington, e os moradores da cidade se reuniram em luto coletivo, apoiando a pobre Nanny em sua hora de necessidade, e assim como no Alabama, ela se tornou o centro de atenção e simpatia. Para apaziguar a família de Ali e manter o ato, Nanny se mudou para a casa da mãe dele após o funeral. Nessa época, ela já havia começado a questionar sobre o seguro de vida de Ali e a vender a casa onde moravam. Porém, Nanny se chocou ao descobrir que Arlie não atualizou seu testamento após o casamento. Embora a maior parte de sua riqueza tenha ido diretamente para ela como esposa, a casa foi deixada para sua irmã. A solução de Nanny foi incendiar a casa para reivindicar o seguro residencial em seu nome. Após o incêndio da casa, os moradores desconfiaram de Nanny. Porém, ela se tornou especialista em gerenciar a opinião pública e orquestrou um plano para cuidar da influente mãe de Arlie na comunidade. Nanny atendia a todos os caprichos da velha senhora, passando horas cozinhando suas refeições e doces perfeitos. Quando a senhora Lanning adoeceu, Nanny cuidou dela com carinho, dando-lhe ameixas cozidas enquanto estava acamada. Ela não estava bem desde a morte de seu único filho, e logo se juntou a ele. Na primavera de 1952, a senhora Lanning faleceu. Qualquer suspeita sobre a Nanny sumiu, após ela cuidar da idosa até seu último suspiro,
mesmo lidando com sua própria dor. Nanny ficou apenas para o funeral da sogra. Depois, deixou Lexington permanentemente, levando o dinheiro do seguro que herdou e retornou para sua casa no Alabama. Nanny, sozinha de novo, recomeçou a busca por um marido nos anúncios de corações solitários, mas parou ao saber que sua irmã Dovey estava muito doente. Nanny, uma irmã dedicada, viajou para a casa de Dovey e a encontrou em um estado terrível, sofrendo de uma doença devastadora. Nanny assumiu seus cuidados, mas após cerca de uma semana, decidiu que sua irmã estava morrendo e achou melhor ajudá-la nesse processo. Após ser alimentada com ameixas cozidas, Dovey faleceu. Novamente, Nanny ganhou a simpatia da comunidade no funeral de sua irmã e preparou uma impressionante seleção de pratos para os enlutados. Estranhamente, os pais de Nanny e Dovey não compareceram. Nanny estava afastada deles há anos, mas Dovey não. Nanny soube depois, pelo irmão, que o pai deles havia falecido. Ao saber da notícia, Nanny ficou subitamente angustiada. Ela detestava o pai pela forma como era tratada na infância. Em sua mente, pensou que um dia se vingaria dele, mas com sua morte, não poderia realizar esse desejo. Nanny decidiu que precisava voltar à fazenda onde cresceu e confortar sua mãe, Lou. Após a morte do marido, Lou estava destituída. Ele perdeu a fazenda para o banco devido a dívidas enormes. O único de seus filhos com os meios para cuidar dela era sua filha afastada, Nanny. Depois de resolver as questões da fazenda, Nanny se sentiu compelida a levar a mãe para morar com ela na casa de campo no Alabama. Mais uma vez, Blue Mountain elogiou a bondade de Nanny por cuidar de sua mãe idosa quando ela precisou. De volta ao cottage, Nanny logo se ressentiu de sua mãe, que a impedia de encontrar homens que conheceu através das colunas de corações solitários. Apesar do ressentimento, Nanny cozinhou, limpou e cuidou de sua mãe, servindo refeições deliciosas. E quando a velha mulher ficou acamada e ficou cada vez mais doente, Nanny alimentava-a com ameixas estufadas. Quando Lou faleceu, toda a cidade apareceu para o seu funeral e Nanny foi inundada de novo com a simpatia de todos. Finalmente, Nanny estava livre de seus pais, filhos e irmãos e planejava aproveitar ao máximo. Mas a idade a alcançava e ela já não se sentia tão atraída pelos jovens que desejava. Então, ela passou a frequentar o clube do Círculo de Diamantes, um grupo de namoro para membros mais velhos e abastados da sociedade, buscando um tipo mais maduro de cavalheiro. Como sempre, Nanny tinha muitos pretendentes querendo sair com ela. A maioria eram viúvos ou divorciados buscando uma esposa para cuidar deles. Não era bem o que Nanny tinha em mente. No entanto, um homem se destacou. Seu nome era Richard Morton, do Kansas, e em um mês de encontro, os dois se casaram e Nanny começou outra nova vida no Kansas. Inicialmente sua vida era idílica. A casa em que viviam era perfeita, e Richard, aposentado, era atencioso e sempre presente. Ele era um homem rico, que a enchia de presentes, e essa era a vida com que Nanny sonhava desde que era uma menina, lendo romances românticos que sempre tinham um final feliz. Porém, Richard logo iniciou longas viagens para fazer compras na cidade. Ao voltar, sempre trazia presentes caros para a Nanny. Mas as viagens de Nanny se tornaram mais regulares e duradouras, e ela queria saber o que ele estava aprontando. E uma visita ao salão de beleza na cidade revelou tudo o que ela precisava saber. Novamente, Nanny havia se casado com um homem que tinha várias outras mulheres, algumas bem mais novas, que ele visitava com frequência. O homem com quem ela pensou que passaria a vida feliz era um adúltero contumaz. Nanny nunca contou a Richard o que sabia. Ela recomeçou a escrever cartas para homens de colunas de corações solitários. Ela também preencheu vários pedidos de seguro de vida contra seu marido, descobrindo que ele não era tão rico quanto se pensava, então começou a complementar alguns de seus seguros de vida existentes. Os dias de Richard estavam contados. Apenas 3 meses após o casamento,
Nani preparou um ensopado de ameixa e torta de maçã, misturado com veneno de rato. Na manhã seguinte, o terceiro marido de Nani faleceu. Ele era um homem velho e ninguém desconfiou. Após o funeral, Nani recebeu o dinheiro dos seguros e deixou o Kansas rica. Nani prosseguiu em sua busca pelo marido ideal. Ela sentiu que havia sido muito decepcionada pelos 3 anteriores. Então, ela baixou seus padrões de aparência e idade e decidiu encontrar um homem fiel em vez disso. Ela se acomodou com Samuel Doss, um homem de 59 anos de Oklahoma. Doss, inspetor de rodovias estaduais e pregador leigo, não fumava, bebia ou corria atrás de mulheres. Para Nani, ele era o oposto de qualquer homem que ela já conhecera, e decidiu que se casaria com ele. Em junho de 1953, o casal se casou. Embora Samuel não bebesse ou traísse, ele tinha outros defeitos que Nani achava insuportáveis, pois não existe homem perfeito. Samuel era um perfeccionista pão duro, com padrões impossivelmente altos para ela. Ele não gostava da rotina regimentada, nem de vê-la lendo seus amados romances românticos. Nani descobriu que cada aspecto de sua vida era planejado, sem espaço para luxos ou regalias, apenas o mínimo de conforto para viver. Depois de 3 meses morando com Samuel, Nani partiu e retornou para sua casa rural, no Alabama. Ao chegar, encontrou uma carta de Samuel pedindo que reconsiderasse. Mas o conteúdo a enfureceu ainda mais. Ele estava dizendo que, se ela seguisse suas regras, permitiria que ela tivesse acesso ao seu dinheiro para comprar o que quisesse. Não havia sinais de pedido de desculpas ou de seu amor por ela. Isso chocou a Nani e, em sua mente distorcida, fez com que pensasse no pai, o homem de quem nunca se vingou. Ela poderia satisfazer essa necessidade se vingando de um homem que ela percebia ter traços intimidadores similares aos dele. Nani fez acordos para voltar ao seu marido com a única intenção de matá-lo. Quando ela voltou, Samuel estava encantado em vê-la e cumpriu sua palavra, e o casal visitou o banco juntos para que Nani tivesse acesso à sua conta bancária. Durante a visita, Samuel mudou seu seguro de vida, nomeando Nani como a única beneficiária em caso de falecimento. O golpe final no casamento de Samuel foi quando ele proibiu Nani de colocar sua coleção de romances em uma prateleira da casa deles. Ele condenou os livros como pecaminosos e inadequados. Diferente das suas outras vítimas, Nani teve um problema ao envenenar Samuel. Ele não gostava de doces, então ela teve que inventar algo para disfarçar o gosto do arsênico com que pretendia matá-lo. Ela acabou adicionando pequenas doses ao café dele diariamente. Porém, isso foi um erro, pois ela não sabia quanto tempo levaria para envenenar Samuel aos poucos. Após várias semanas, o veneno começou a afetá-lo. Ele perdeu o apetite e peso, ficando confinado à cama com uma dor de estômago excruciante. O médico o visitou, mas não tinha ideia do que estava errado. E, eventualmente, Samuel foi hospitalizado. Isso não fazia parte do plano da Nani. Ela estava acostumada com uma morte rápida, sem perguntas. Após 23 dias no hospital, para desespero da Nani, Samuel, mesmo extremamente doente, recuperou-se. Mas, como tinha feito com suas vítimas anteriores, Nani se comportou como a esposa devota e ficou ao lado da cama durante a doença do marido, recebendo elogios dos médicos e da comunidade por sua bondade e óbvio amor profundo pelo marido. Porém, Nani secretamente desejava que seu marido morresse nesse período, rezando para que ele não voltasse para casa e estragasse sua vida de novo. Quando Samuel foi liberado do hospital, Nani preparou uma refeição de boas-vindas para ele, um porco assado com acompanhamentos, seguido de uma xícara de seu café favorito. Após semanas comendo a comida do hospital e sem apetite, Samuel estava faminto. Ele devorou cada bocado enquanto Nani ficava ao lado reabastecendo seu café. Horas após a refeição, Samuel começou a reclamar de dores no estômago. Nani o tranquilizou, dizendo que provavelmente era apenas por ter comido demais a comida rica que preparara, e o ajudou a ir para a cama.
Dessa vez, Nani tinha feito o trabalho direito e na manhã seguinte, Samuel estava morto. Ao chegar, o médico declarou que a morte foi causada pela condição estomacal anterior dele. Nani chorou enquanto os vizinhos se reuniam ao seu redor. Nani estava pronta para enterrar seu marido e ganhar novamente a simpatia da cidade, antes de resgatar o seguro de vida dele e partir para começar outra vida nova. Porém, não contava com o Dr. Schwalbein, que, intrigado com o caso de Samuel, estava determinado a descobrir a causa exata de sua morte. O Dr. Schwalbein não tinha autoridade legal para realizar uma autópsia, mas, movido por uma curiosidade avassaladora, aproximou-se diretamente da Nani para solicitar permissão. Ele queria realmente saber por que seu paciente havia morrido após receber alta, não por suspeitar de algo errado. Quando o médico perguntou a Nani, cercada por pessoas que vieram confortá-la e lamentar seu marido, ela foi colocada em uma situação impossível e concordou relutantemente. Ao abrir Samuel, o Dr. Schwalben encontrou uma refeição de porco assado e acompanhamentos mal digeridos, restos de café e uma dose letal de cianeto. Horas depois, Nani Doss foi levada pela polícia para interrogatório. Claro, ela negou absolutamente tudo e parecia ter assumido uma estranha persona demente, onde ela ria incontrolavelmente a cada pergunta que era feita. Ela não deu nada à polícia, mesmo estando convictos de que ela havia envenenado Samuel. Mas a polícia tinha feito o seu trabalho de casa, e nos adsitia nos bastidores, trabalharam incansavelmente para juntar a vida de Nani e o rastro de morte deixado por ela. A polícia continuou a questionar Nani, que flertava e ria durante toda a entrevista. Porém, o tom mudou quando mencionaram a pena de morte caso ela não cooperasse. Após horas de interrogatório, Nani confessou: "Tudo bem, eu coloquei veneno de rato no café dele." Essa foi a virada esperada. Nos dias seguintes, a polícia obteve confissões sobre seus outros homicídios. Era como jogar um jogo. Eles ouviram ela se queixar sobre o tratamento ruim do marido e, em troca de mais detalhes, permitiram que lesse uma de suas revistas favoritas nos intervalos. Inicialmente, Nani negou ter matado algum de seus familiares. As vítimas, exceto seus 2 filhos pequenos, foram exumadas e testadas para envenenamento por arsênico, revelando a verdade. Quando o jornal noticiou, Nani se deleitava com sua atenção e feliz concedia entrevistas aos repórteres. Nani deveria ser julgada pelo assassinato de Samuel Doss em 2 de junho de 1955, mas seus advogados não apresentaram defesa e sugeriram que ela se declarasse culpada, o que fez em 17 de maio de 1955. O juiz poupou-a da cadeira elétrica, receando a reação negativa ao condenar uma senhora simpática e sorridente à morte. Em vez disso, ele a condenou à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Nani confessou ter matado 4 de seus maridos, sua mãe, sua irmã, seu neto e sua sogra. Ela negou ter matado suas 2 filhas, embora tenha sido apenas julgada e condenada pelo assassinato de Samuel Doss. Nani passou seus últimos 10 anos na prisão, escrevendo para seus muitos admiradores, ainda esperançosa de encontrar o amor verdadeiro que sempre lhe escapou. Mas em 1965, Nani ficou gravemente doente com leucemia e morreu no dia 2 de junho no setor hospitalar da prisão, aos 59 anos. É de consenso que se Samuel Doss apreciasse Stu Prunes, Nani Doss não teria sido descoberta. E provavelmente teria prosseguido com sua série de assassinatos em busca de amor. Muitos atribuem sua série impiedosa de assassinatos ao trauma craniano que sofreu quando criança, que pode ter danificado uma parte do seu cérebro que controla sua consciência. Como muitos assassinos em série, as formas assassinas de Nani estavam enraizadas em sua infância nas mãos de seu pai violento e controlador, um homem que ela nunca conseguia agradar e que incutiu a crença de que a vida era sem valor e descartável. Por outro lado, a mãe encorajava a filha a encontrar o verdadeiro amor,
para que pudesse ter uma vida similar aos personagens de seus romances românticos. Embora ela provavelmente não quis dizer a qualquer custo. Para Nanny, sua busca interminável por amor foi fatal, e por anos, ninguém suspeitou que Paul prejudicou Nanny Doss, era algo além de uma vítima da tragédia que se abateu sobre sua vida. Quando, na realidade, ela era genial em interpretar a esposa, mãe e filha enlutadas e se envolveu tanto com a atenção que isso lhe proporcionou, que se não fosse pega por um marido que não gostava de doces, ela indubitavelmente teria continuado matando qualquer outro que entrasse no caminho de sua felicidade percebida.